Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, sempre trazendo as novidades e os melhores comentários e análises sobre o futebol brasileiro. Já aproveita, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Hoje o papo é sobre o clássico Flamengo e Vasco. Apesar do placar apertado, o Flamengo colocou o Vasco na roda e se classificou para a 7ª final seguida do Campeonato Carioca. O Flamengo saiu com a vitória de virada, por 2-1, e já garantiu vaga na próxima fase. Com esse resultado, o Fla manteve a boa sequência contra o rival. Bora ver agora o que a galera tá comentando por aí. Quero apresentar os nossos comentaristas da noite de hoje, do nosso Sport Center, que é longo, mas tem muita coisa pra gente conversar. Fala, Oswaldo Pascoal. Tudo bem? É sempre uma alegria. Prazer é meu estar aqui com vocês. Um abraço para vocês duas, especialmente. Obrigada. Para todas as mulheres, num dia todo especial. Um abraço a todas. A gente viu algumas partidas muito interessantes hoje, né? O Atlético dá um passo gigantesco para conquistar o título mineiro. Não vejo de outra forma. O América teve muitas dificuldades no jogo e com um jogador a menos se complicou ainda mais. O Colorado consegue uma vitória expressiva jogando fora de casa. E o Flamengo só sustenta aquilo que a gente já esperava, a sua classificação para a final do Campeonato Carioca, esperando o Fluminense. Sim. Que no futebol não existe nada resolvido, né? Muito possivelmente, como muito possivelmente o Atlético vai ser campeão, o Fluminense também estará na final do Campeonato Carioca. São assuntos relevantes e uma situação muito triste que aconteceu com o Barcelona, né? Sim. A morte do médico momentos antes da partida e o jogo foi cancelado. Achei de maneira muito correta a anulação do jogo, porque não tinha espaço para nada. O sentimento estava voltado exatamente para aquilo. Tem muitos assuntos para a gente falar mesmo hoje aqui. Vai ser um programa para a gente analisar todos esses momentos dos campeonatos regionais e também aqui em São Paulo, né? Presença da torcida para dar pressão nos jogadores, do Corinthians, amanhã o Santos começa. Descansado. Tem assunto, hein? Fala, Dona, tudo bem? Eu vou deixar a Mari por último, porque, né, como é o dia dela, ela vai dar aquele boa noite, claro. A última palavra de boa noite aqui. Boa noite. Fala, Dona, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, Marcela, Pascoal, Mari, fã de esporte também. Feliz Dia das Mulheres, Mari, Marcela, para todas as mulheres. Todo dia, né? Sejam valorizadas, respeitadas. Amém. Tem muita coisa pra gente falar, né, aqui hoje. Acho que 2 títulos encaminhados. Sim. O resultado do Inter é muito grande, jogando dentro da Arena do Grêmio. Né, foi melhor no confronto. Teve até chance de fazer um 3-0 agora no final da partida. O Galo, a própria torcida já cantou, né? E já é campeão mineiro. Do América, né? Já aceitaram a superioridade da equipe do Galo e o Flamengo confirmando o favoritismo, vai para mais uma final de campeonato estadual, provavelmente com o Fluminense, né? Tem que respeitar o jogo, mas a verdade é que o Fluminense já tá na final do Campeonato Carioca. É difícil que seja algo diferente disso. É melhor jogar, mas é muito difícil que algo mude depois do 4-0 do Fluminense em cima do Volta Redonda. Mari, feliz Dia das Mulheres. Um dia muito especial e que seja um dia de muita luta, um dia da gente relembrar as nossas lutas, mas a gente lembrar também onde chegamos e onde vamos chegar ainda. Exatamente. Boa noite para os companheiros, boa noite para você, Má, feliz Dia das Mulheres. Eu dei bom dia com Feliz Dia das Mulheres aqui na nossa programação, tô dando boa noite, sim, é um dia para a gente inclusive honrar as que vieram antes da gente, então muita coisa ainda pela frente para a gente conquistar. Os amigos já deram um panorama muito interessante, muito bacana do que a gente tem para falar. E lesões também, né? Eles falaram sobre o Coutinho, que saiu, Bruno Henrique, que também saiu. Então, esse início de temporada já também machucando muita gente. O Wesley também deu um susto, porque ele sente a panturrilha. Depois ele continua, mas ainda sente a panturrilha. E foi convocado para a seleção brasileira, então aquela preocupação também. Fãs de esportes, vamos para os melhores momentos já desse jogo lá no Maracanã. E é claro que vamos passar com os nossos repórteres lá no Maracanã. Vamos mostrar as entrevistas dos treinadores, dos jogadores na zona mista. Tem polêmica também nessa partida. E vamos conversar com Carlos Eugênio Simon. Bom, Pascoal, o que é que você achou a superioridade do Vasco nos primeiros 20 minutos? Exatamente. Algo muito parecido com o que aconteceu no primeiro jogo, mas parece que o Vasco vai cansando, Pascoal. O treinador do Vasco, o Carille, disse que o time tem um problema mental, né? Que o time, quando não consegue sucesso, acaba se entregando para o insucesso. Mas esses 20 primeiros minutos, até aquela parada técnica, né? O Vasco foi melhor. A gente tem que admitir isso. Mas aí o Felipe Luiz consegue consertar, principalmente, o trabalho de marcação no meio-campo.
aí o Vasco começa a perder espaço no meio-campo. O Vasco faz 1-0. Seria realmente uma redenção para o Vasco da Gama virar o primeiro tempo com 1-0. Aí seria uma grande recuperação. Mas o futebol é feito de detalhes, né? E num desses detalhes, o Flamengo consegue a marcação do gol de empate e consegue também a marcação do segundo gol. E aí as coisas para o Vasco da Gama ficam muito complicadas, até porque o Coutinho acaba numa bola que ele iria dominar, a bola foge e ele estica a perna e sente uma lesão, né? Parece que é uma lesão no adutor, pelo movimento que ele faz. Isso aí acaba tirando o jogador de muito tempo, de boa parte da temporada. O Coutinho é um grande jogador. O Coutinho, para mim, o Coutinho está no hall dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele é muito diferenciado. Mas as contusões perseguem o Coutinho. Como perseguiram o presidente do Vasco da Gama. Né? As contusões? Então, as contusões perseguem. O Pedrinho foi perseguido pelas contusões e o Coutinho também foi perseguido pelas contusões. E é claro que é um jogador que faz muita diferença no Vasco, né? Ele sai e aí as coisas mudam. O Payet entrou, mas o Payet não conseguiu modificar nem nada, zero de movimentação que pudesse ter uma Mas em jogo grande, isso aí é o Payet. Pois vamos falar sobre o Payet também. Eu quero falar especificamente sobre o Payet. Mas eu queria primeiro, assim, uma visão geral da partida, Dona. Como foi que você viu? Como é que é esse Vasco? Se você enxerga que pode ser algo realmente emocional nesse Vasco, que consegue apresentar um bom futebol, mas o Flamengo, logo depois da parada técnica, ele se reencontra. Aí tem o Bruno Henrique também, que é rei dos clássicos, é impressionante como o Bruno Henrique... E tem Luiz Araújo, que todo jogo que entra faz um gol. Aí sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, o gol do Luiz Araújo. Eu acho que a diferença entre Flamengo e Vasco não está muito além da parte mental. Eu também. São realidades diferentes, o próprio retrospecto já diz isso. Se você analisar a gestão dos dois clubes e o que cada clube vem competindo, né, nos últimos anos, isso fica escancarado. E mais uma vez ficou escancarado no confronto. Pode até ter a parte mental, mas tem a parte física. O time do Flamengo é um time com muito mais saúde, com muito mais energia. Quando faz substituições, você vê, por exemplo, o Flamengo ele tinha vantagem, já estava classificado e o time continuava a pressionar alto. Você vê que é um time que tem essa pegada, ele joga em outra rotação. O Vasco vai perdendo gás, né? Ele havia sido já melhor no primeiro tempo da última partida no Newton Santos. Teve ali 20 minutos competindo, né? Até tentou subir um pouco a marcação, o Paulinho subia um pouco mais a marcação. E depois, acho que o Flamengo colocou... O Flamengo nem teve uma grande atuação, mas a diferença é tão grande que o Flamengo não precisa de uma grande atuação para superar o Vasco. Eu acho que nesse... Muito mais fácil, parece, para o Flamengo. A impressão que a gente tem é essa durante o jogo. Porque é um time superior tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente. É um grupo de jogadores e um treinador que, como jogador, se acostumou a levantar a taça. Eu acho que a gente vai ter o Simon aqui. Essa diferença é uma realidade. Ninguém luta contra isso. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, no primeiro tempo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Você está falando do gol ou você está falando do cartão dois lances. amarelo? Para mim, o Bruno Henrique já estava amarelado e ele chega com um braço no rosto do João Vitor. Para mim, ele era um lance para segundo amarelo. E ele depois acaba fazendo o gol. E tem um lance que é a grande polêmica do fim de semana até agora na arbitragem, que foi o impedimento não marcado no gol do Bruno Henrique. De fato, as linhas traçadas do VAR no Campeonato Carioca, elas são mais grossas. Só que mesmo com a linha mais grossa, dá para ver parte da cabeça do Bruno Henrique à frente e do ombro também. Então, assim, polêmica instalada, para mim a arbitragem errou. Para mim o Bruno Henrique estava impedido, foi um gol irregular. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim, ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible. Faz mais um golaço hoje, né? Saiu limpando. E mais uma grande atuação do Gerson, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Está jogando um nível muito alto o Gerson.
Mari, como você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo, mais uma vitória, né? E a classificação do Flamengo em cima do Vasco. E como é que você interpreta realmente essa mudança tão brusca de um Vasco de uma hora para outra na partida? Eu acho que ela não acaba acontecendo de uma hora para outra, porque se a gente for ampliar um pouquinho essa lupa, o Dona traz essa questão da arbitragem. O gol do Bruno Henrique é o gol de empate. O regulamento do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco vencendo por um gol de diferença, daria pro Flamengo essa classificação. Então, sim, o Vasco já tinha uma montanha, né, para subir, uma montanha mais alta que a do Flamengo. O 1-0 colocava o Vasco de fato na partida, precisaria de mais um gol para ter essa diferença. Então, o empate acontece, o Vasco vai para o intervalo e com certeza tem acesso às imagens. Então, ali gera uma questão, se de fato tem essa interpretação de uma linha mal colocada ou não. Eu acho que isso, para uma equipe que é vulnerável nessa questão mental, ela pode interferir para esse retorno. O Vasco volta para o segundo tempo, dá 10 minutos de jogo praticamente, 15 minutos de jogo, tem a lesão do Coutinho. Eu acho que a partir dali se 7 desenha... minutos ele se lesionou. 7 minutos, perdão. 7 minutos. 7 minutos. Se desenha uma outra cara para o Vasco. O Vasco perde o Coutinho, logo depois o Carille substitui o Nuno, e o Vasco perde o lado esquerdo, que funcionou tanto na primeira etapa. Assim, se a gente pontuava no começo da temporada, já na reta final da temporada passada, que o jogo do Vasco ele era muito direcionado de Piton para Verratti, quase sempre assim, o Vasco teve momentos em que conseguiu equilibrar um pouco as partidas usando o lado direito, depois foi perdendo todo mundo daquele lado por lesão, o jogo se desenhava sempre nessa jogada característica, do lado esquerdo, buscando o Verratti. Hoje o Verratti não conseguiu receber nenhuma bola, é um jogador que já tem uma idade avançada, que cansa, que não vai acompanhar o ritmo. O Flamengo tem uma defesa excepcional, muito bem pelos lados sempre, independentemente de quem joga, mais uma partida muito boa do Wesley, Varela pelo outro lado, então o Verratti não conseguiu atuar. As ações ofensivas do Vasco se concentraram muito desse lado esquerdo, muito com o Coutinho e com o Nuno, muito. O Rayan, vez ou outra, participava um pouco do lado direito. Eu acho que as substituições, elas geram essa queda de rendimento do Vasco. O Vasco, ele não tem um elenco com essa possibilidade de permanecer no jogo. Assim, é diferente do que a gente viu de Copa do Brasil, do Nova Iguaçu, todo o desempenho que teve ali, diferente de fato. de um Flamengo que entra o Luiz Araújo e faz um golaço. Exatamente. Então, assim, o Felipe Luiz, ele Coutinho perde. hoje não teve o mesmo espaço no campo Não teve. que teve contra o Nova Iguaçu. Exatamente. Né? Contra o Nova Iguaçu, ele flutuava entre os volantes, os zagueiros, entre o lateral e a entrada da área. Onde ele gosta de trabalhar e bateu bem, fez um golaço de fora da área, a gente tem que recordar isso, mas ele não teve o mesmo espaço. Não tem do mesmo espaço, não produz da mesma forma. Né? E aí o lance da contusão dele é essa aí, ó. Na batida do escanteio, a bola fica mais longa do que ele esperava. Quando a bola quica no chão, ela foge. E quando ela foge, ele não consegue dominar a bola. E ele acaba tendo ele puxa aqui a mão e bota a mão na parte da virilha. Vai fazer muita falta para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, eu tenho um sentimento a respeito do Vasco. O Vasco da Gama tem que se reforçar. Porque se o Vasco da Gama for assim para o Campeonato Brasileiro, com esse time, só com esse elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 jogos. E vai precisar de muita gente. E a impressão que a gente tem é essa, né? Temos o Coutinho e aí ele faz uma boa partida, na próxima partida todo mundo com muito cuidado, não sabe se ele vai poder estar à disposição, provavelmente não. E aí chega o jogo seguinte, aí ele pode se machucar, aí faz aí se recupera, e depois tem toda a recuperação e volta. Bom, todo mundo querendo saber o que é que aconteceu com o Coutinho, se foi realmente um problema muscular, se é problema muscular, sabemos que demora um pouco mais a recuperação. Vamos para o Maracanã, vamos com a Roberta Barroso e ela vai trazer mais informações para a gente. Fala, Beta, tudo bem? Tá na zona mista? Tudo bem, Marcela? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Tô aqui na zona mista do Vasco, mas ela não vai acontecer. Os jogadores, inclusive, já estão deixando o Maracanã e só quem vai falar, então, hoje é o Fábio Carille na entrevista coletiva. O Vasco acaba eliminado, então, do Campeonato Carioca, fora dessa final. Precisava vencer por 2 gols de diferença para conseguir essa classificação. Teve ali aquela esperança, quando aos 21 minutos o Nuno Moreira abriu o placar. Só que aí aos 34 veio a principal polêmica para os vascaínos nessa partida, porque o Bruno Henrique marca o gol e os vascaínos falam de impedimento no lance. A gente lembra que teve uma mudança no regulamento do Campeonato Carioca, que a espessura da linha passou para 12 centímetros, mas mesmo assim
muita reclamação, inclusive quando os jogadores retornaram ali do vestiário, foram falar com a arbitragem sobre esse lance ali no gol do Bruno Henrique. Na segunda etapa, o Luiz Araújo balançou as redes, mas o Vasco tinha caído de intensidade logo depois do gol do Bruno Henrique. Foi um primeiro tempo ali que o jogo começou até aberto, mas aí depois desse gol, a intensidade, e na segunda etapa o Vasco não consegue encontrar caminhos, não consegue de fato jogar e apresentar aquele bom começo do início dessa partida. E aí teve a lesão ali, o Coutinho acaba sentindo aos 7 minutos, deixa o campo, e aí mais um problema então para o Carille administrar, ou a gente fica aguardando também o que a assessoria de imprensa vai passar em relação ao Coutinho, mas ele saiu sentindo muita dor, ficou colocando gelo na virilha no banco de reservas, e o Vasco então sai sem essa classificação para a final do Campeonato Carioca. O torcedor sai chateado, mas muitos falam que estão chateados, mas sabiam que era um resultado que deveria de fato acontecer por conta da estrutura que tem o Flamengo hoje, do elenco superior, mas o torcedor sai bem chateado por conta principalmente desse lance do Bruno Henrique, porque na primeira etapa foi um Vasco que estava lutando, buscando o gol, conseguiu aos 21 minutos, e aí vem esse gol do Bruno Henrique. Agora o time se recupera, está classificado na Copa do Brasil. Esse era o principal objetivo, inclusive chegou à terceira fase da competição, e agora é olhar. E você? O que achou do jogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.